Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos presentes pela internet e pela rádio daqui. O profeta, ele nos fala, e se ele é Deus em todos, ele está interessado em cada ser humano, porque é a sua criação, e ele está interessado nos filhos. Ele está interessado nos idosos e nos de meia idade. Ele está interessado em nossa cor, e o branco, o moreno, o negro e o amarelo, as diferentes tonalidades de nossas peles, dos países de onde vieram nossos antepassados. Ele está interessado em todos nós. Ele está interessado em toda a raça humana. Este programa Fé para Vencer o Mundo é Deus interessado em você. Deus está interessado em você. Por isso que a sua palavra é pregada. Começando 6 horas da manhã, o web rádio 24 horas, é o interesse de Deus a favor da raça humana, a favor da nossa alma. Eu convido a igreja a se colocar de pé para lermos a Escritura, São Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Senhor Deus, Pai de misericórdia, aqui estamos, ó Pai, como aquele pequeneu que estava levando a mensagem do Rei. Ele era pequeno, ele era indigno, mas ele tinha uma mensagem que era a mensagem do Rei, e ele foi gritando: abre alas, porque eu trago a mensagem do Rei. E nesta noite, ó Pai, nós podemos dizer: abre ala enfermidade, porque trazemos a mensagem do Rei. Abre alas problemas, porque trazemos a mensagem do Rei. Estamos com esta mensagem, ó Pai. A mensagem foi enviada e nós estamos com ela em nossas mãos, ó Deus. E nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor traga o recado para os Teus filhos, ó Deus. O Senhor, o grande mestre, possa abrir esta mensagem, possa revelar esta mensagem no coração de cada um, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o enfermo, ao terminar este culto, possa dizer: a mensagem do Rei me curou. Ou aquele que está oprimido, que está, ó Deus, pensando em suicídio, que está numa depressão grave, possa dizer: a mensagem do Rei me deu alegria, a mensagem do Rei me libertou, a mensagem do Rei me deu um sentido para viver. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos ouvir o conjunto da fé, Sou Feliz. Se passa mais doce
Ouvindo esse hino, eu lembrei de um destaque da escola dominical. Depois da ressurreição, vai ser a grande festa em segredo. Quando o pastor Jonas falou isso, eu regozijei ali no banco, porque essa festa não vai ter que ser vigiada, não vai ter que ver se tem distanciamento, se está com máscara, se está com excesso de gente. Não, esta festa é em segredo. Somente aqueles que foram predestinados para estar nela é que vai estar nela. Não tem como entrar, falar, não, fulano me convidou para ir. Não, nessa festa não. Só vai estar nela aqueles que o convite é dele, que ele chamou e predestinou para estar. E o irmão Zeberto, ele falou, seja alegre pela sua revelação. E é somente a revelação é que faz a diferença. O profeta diz na mensagem, quem é esse Melquisedeque, no parágrafo 51, ele diz, ele revela a quem ele quer revelar. A própria revelação mesmo é soberana em Deus. Havia muitos magos quando Jesus Cristo nasceu, mas somente aqueles 3 magos foram revelados à estrela. E eu estava lendo em São Mateus capítulo 2, sobre esses magos. Eles seguiram a estrela desde o Oriente a Jerusalém. Quando eles entraram em Jerusalém, eles desviaram-se da estrela. Eles deixaram a estrela para entrar em Jerusalém. E quando entrou lá, eles só fizeram barulhos. Eles começaram a dizer, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E o barulho foi tanto, o irmão Brana disse que eles entraram gritando na cidade, que incomodou até Herodes. Por quê? Porque eles deixaram a estrela, deixando a estrela só fica barulho. Chegou lá, eles não conseguiram encontrar a Cristo, ninguém sabia onde estava Cristo, só tinha barulho, só tinha grito. A estrela estava fora da cidade esperando eles, a estrela estava lá aguardando eles, mas eles estavam lá na cidade gritando, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mas quando eles caíram em si, quando eles saíram de Jerusalém, eles puderam ver a estrela novamente, e no versículo 10 diz, e vendo eles a estrela, regozijaram muito com alegria, porque a estrela os estava guiando a Cristo, a estrela estava conduzindo eles somente a Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 16 diz, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. E no versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na sua destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São estrelas, cada mensageiro foi uma estrela que guiou o povo a Jesus Cristo. Não guiou o povo a uma igreja, não guiou o povo a uma denominação, não guiou o povo a um sistema, mas guiou o povo a Jesus Cristo. Esta é a função da estrela. E a 7ª estrela, a estrela da era de Laodiceia, está guiando estes eleitos revelados a Jesus Cristo. Agora isto é por revelação. Não consegue ver essa estrela simplesmente porque eu quero ver. O profeta disse que passou por cima de todos os observatórios. Outros magos, eles não puderam ver a estrela, mas ela estava lá. Mas aqueles a quem Deus revelou pela sua soberania,
Deus revelou a você pela sua soberania esta estrela, o 7º anjo de Apocalipse. Para ver João Batista tinha que ser eleito, predestinado. Em São João capítulo 1, versículo 19, e este testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E perguntaram-lhe então que: és tu Elias? Disse: não sou. Mas que resposta! João poderia ter facilitado as coisas, poderia ter deixado a coisa clara, mas é por revelação, é somente o eleito, é somente o remanescente que Deus predestinou. És tu Elias? Não sou. És tu profeta? Respondeu ele: não. Ficou mais difícil ainda. Então quem és tu, se não é Elias? Eles esperavam Elias, porque sabiam que ele subiu em uma carruagem de fogo. Mas ele estava falando correto, ele não era o Elias tisbita, aquele que eles esperavam. Ele era um profeta que veio no espírito e virtude de Elias para converter. São Lucas 1, para converter o coração dos filhos de Israel ao seu Deus. Mas somente aqueles que eram eleitos e predestinados poderiam ver isto. Esta revelação é somente para eleitos. E Jesus Cristo disse em São Mateus 17:11: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas somente os eleitos recebem essa revelação. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser super enfatizada. A revelação significa mais a você do que você se der conta. E na página, nós vamos usar aqui a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Na página 18, ele diz aqui: nós precisamos de pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. E é a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. Quando o diabo apareceu para Martins, ele apareceu em uma forma bonita, em um anjo coroado, em um anjo glorioso. Mas Martins tinha esta revelação. Quando o anjo chegou e falou: eu sou Cristo, me adore. Se fosse do mundo religioso, teria, conforme o pastor Joaquim uma vez falou, ele teria transbordado em língua estranha e feito muito barulho e só ficado nisso. Mas Martins parou, olhou, assuntou: vamos ver isso, e o anjo pedindo adoração. Mas aquela revelação em seu coração falou: Martins, Jesus não está coroado, é sua noiva que vai coroá-lo. Martins virou para aquele anjo e o expulsou. É esta revelação que te dá autoridade sobre o diabo, que te dá um discernimento do certo e do errado, que te coloca no seu lugar como um cristão, como uma cristã. O profeta continua: como Abel, o que fazer? Como Abel, o que fazer o fim? Como soube Abel o que fazer, a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado. Como soube Abel o que fazer, a fim de oferecer um sacrifício apropriado. Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. O irmão Branham diz que fé é uma revelação de Deus dada a você. A Abel foi dada esta revelação.
Mombrana disse que Abraão, Deus deu esta revelação a ele, que ele teria um filho, e ele creu, e ele viveu por aquilo, porque Deus deu esta revelação em seu coração. E ele deu esta revelação a Abel, mostrou o que era o sangue, mostrou o que era o sacrifício. Pela fé ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento, portanto ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Não tinha como Caim receber esta revelação em seu coração, porque ele era do maligno, conforme João falou. O próprio Senhor Jesus Cristo identificou esta semente de Caim. O profeta identificou esta semente em Balaão. Balaão profetizou, Balaão soube como oferecer, mas a sua doutrina mostrou qual era a sua semente. E hoje muitos, o mundo religioso em si não crê nesta semente, mas porque é somente através da revelação que você pode ver esta semente da serpente. O profeta diz na mensagem, reconhecendo sua mensagem e seu dia: os selos estão abertos, foram revelados para nós. Foi revelado para você. Vemos que eles foram concluídos. Vocês que querem debater e não fazem muito caso a respeito da semente da serpente e batismo na água. Nós não debatemos doutrina, não, irmãos. Isto é revelação. Se Deus deu, Deus deu. Se não deu, não tem como. Ele disse: eu amei Jacó e aborreci Esaú. E assim por diante, vocês que querem debater e não fazem muito caso a respeito da semente da serpente, batismo na água e assim por diante, vocês estão cegos e não sabem. E Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. O Deus deste mundo tem lhes cegado quanto a isso, e vocês não sabem, mas Deus tem nos revelado, Deus tem nos mostrado. Quando Deus revela Jesus Cristo, Ele revela também o seu opositor é desmascarado. E o profeta, ele revelou, ele mostrou, como ouvimos hoje de manhã, a Santa Ceia completa. Está na Bíblia, está, mas sem o profeta nós não tínhamos. O batismo em nome de Jesus Cristo está na Bíblia, está, mas precisou de ser revelado, de ser trazido, de ser restaurado novamente. Mas o profeta continua: foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Esta revelação que te dá vida eterna, esta revelação é que te dá segurança. Sendo revelado, 1000 cai ao teu lado, 10.000 cai à tua direita, mas você fica firme na rocha. O profeta diz: portanto, Satanás, faz tudo o que ele pode para destruir a sua confiança, a confiança na palavra. Nós estamos usando a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Ele faz tudo para destruir a confiança do crente na palavra de Deus. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Temos que descrer das obras do diabo, irmãos.
colocamos muita confiança em enfermidade, muita confiança em problemas, muita confiança na nossa carne. Temos que descrer disso e crer na revelação da palavra. Crer que Deus nos deu a totalidade da palavra em nosso coração. Nós temos que deixar este homem interior fluir. Temos que deixar este homem interior dominar este exterior. Deixar este homem interior pegar esta revelação da palavra e ir nos moldando, e nos colocando na onde temos que estar. Aí as portas do inferno não prevalecem. Aí não há enfermidade que vai prevalecer, não há problema que vai prevalecer, não há dúvida que vai prevalecer, não há incredulidade que vai prevalecer. Mas vamos continuando. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia a revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Hebreus 13:8 é o sexto mistério que o sétimo anjo veria revelar. Veria revelar, mostrar para nós que Jesus Cristo não mudou. O homem mudou, a concepção mental mudou, mas Jesus Cristo não. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda opera. Ele ainda salva. Ele ainda encontra com Maria Madalena deste século, desta era, e transforma em uma santa. Ele encontra com homens como Zaqueu e transforma eles. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Evangelho é o mesmo. E as pessoas, se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, oh irmãos, isso é a coisa mais difícil. Eu paro nisso aqui e fico pensando. E as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, o que ela é. Nós olhamos muito para nós. Nós olhamos muito para o miserável homem que sou. Nós olhamos muito para as nossas fraquezas. E esquecemos que Paulo não ficou somente no Romanos 7, ele seguiu para o Romanos 8, ele seguiu para a frente, e seguindo para a frente, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O profeta diz: se a igreja tão somente soubesse a sua posição, é difícil você reconhecer Deus em você. É fácil reconhecer Deus no irmão, aquele irmão santo que anda assim, semblante caído, só de oração. Fala: esse irmão está cheio de Deus. É fácil. Mas olhar para você e falar: não, eu também sou Deus em carne humana. Deus também está vestido as minhas peles. Porque Jesus Cristo falou: vós sois deuses. Tem que haver este reconhecimento. Isso também é revelação. Mombrana diz que o novo nascimento é revelação. Você tem que reconhecer o que você é. Você reconhece o que Jesus Cristo é, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu e o Pai somos um. Filipe disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele diz: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Como disses tu, mostra-nos o Pai.
Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você crê, você tem esta revelação. Você tem a revelação do seu inimigo, Satanás, que está reservado para ele um lago de fogo. Mas você tem que ter a revelação do que você é. Você tem que crer, conforme Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Você tem que crer no que você é. E o profeta disse: se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá, quando ela souber o que ela é. Quando ela reconhecer o que ela é. Não simplesmente um miserável homem que sou. Não simplesmente quando quero fazer o bem, o mal está comigo, não. Mas o homem interior tem que dominar. O homem interior tem que tomar controle. O homem interior tem que tomar controle, e quando ele toma controle de você, você reconhece a sua posição. Mas isso não é fabricado, isso não é forçado, é Deus que vai te dar, é Deus que vai revelar isso em seu coração. E se as pessoas obtiver a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa, e o que ela pode fazer, e que ela pode fazer as obras maiores, ela será um exército invencível. O profeta ele reconheceu na mensagem Parado da Brecha, ele reconheceu a sua posição. Ele diz: porque meu destino que o Senhor me deu não foi voltar a beijar os bebês, e a casar os jovens, e enterrar os velhos, mas foi para segurar uma espada que se maneja com duas mãos frente à batalha, contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, e lutar com a palavra de Deus até ver o inimigo derrotado. E esta espada não ficou somente nas mãos do profeta, mas essa espada está nas suas mãos, para você derrotar o inimigo. Reconheça que essa espada está nas suas mãos, reconheça que você tem a espada do rei nas suas mãos a seu favor. Esteja oprimido, esteja enfermo, seja qual for o seu problema, mas há uma espada nas suas mãos para derrotar o inimigo. Isto é revelação. Você não tem um canivete para furar o inimigo, não. Você tem uma espada, e a espada é do rei, e Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta mostrar para você as suas falhas, para você não reconhecer aquilo que você é. Mas reconheça nesta noite, pela internet, pela rádio daqui, se você está enfermo, se você está afastado, há um sangue no propiciatório por você. Isto é a revelação do sangue de Jesus Cristo. E você sabe que a pessoa pode estar mais suja do que as paredes do inferno. Mediante um verdadeiro arrependimento, o sangue de Jesus Cristo lava e purifica de todo o pecado. Isto o sétimo anjo revelou a nós. Isto ele mostrou para nós, que este sangue de Jesus Cristo só perderá o seu efeito quando toda a noiva de Jesus Cristo for redimida para não pecar mais. E isso só vai acontecer na transformação. Mas se você nesta noite reconheceu que você tem esta espada na sua mão,
reconheceu que você tem esta espada do rei. Elias te colocou esta espada do rei na sua mão. Ele colocou esta mensagem revelada na sua mão, a Bíblia revelada na sua mão, e você conhece as astutas ciladas do inimigo, mas agora você vai fechar os seus olhos e vai orar. Você vai usar esta espada agora revelada, você vai usar esta espada a favor da sua família. Você vai usar esta espada a favor do seu inimigo, vai usar esta espada a favor daquele que está afastado, apóstata, que está no mundo sem condição de retorno, que está suplicando, que está gemendo como filho pródigo. Mas você vai usar esta espada para quebrar estas barreiras, para abrir estas portas. A espada do rei está na sua mão, noiva de Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo, que reconhece a sua posição, que reconhece o seu lugar como igreja de Deus. Senhor Jesus Cristo, aqui está uma parte da noiva do Senhor, ó Pai. Pela internet, mais de 2.600 pessoas. Pela rádio daqui, nós não temos um número, mas neste momento todos nós unimos, ó Deus, crendo na espada do rei na mão de teus filhos, esta espada que caiu na mão de teu profeta. Deus amado, e nós levantamos contra todas as enfermidades. Nós resistimos toda a enfermidade que teu povo esteja sofrendo, Covid, câncer, seja qual for a casta de demônio, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, com a espada na mão, com esta revelação do que somos. Nós rogamos por cada um, ó Pai, por aqueles que estão suplicando, suspirando, e não consegue sair de dívida, de vício, não consegue retornar. Mas a espada do rei está na mão de teus filhos. Como Abraão intercedeu, ó Pai, e o Senhor ouviu e poupou a Ló, assim também a tua igreja intercede por aqueles que estão clamando por ti, ó Deus, que estão afastados, mas estão clamando. Nós rogamos a misericórdia do Senhor, a força do Senhor para aqueles que estão abatidos. O poder do Senhor a favor daqueles que estão deprimidos, ó Deus, que têm perdido o sentido da vida, que estão pensando em morte. O que é a morte diante da revelação da palavra? A alegria de saber que é um eleito, a alegria de saber que há um céu reservado. No nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor, esta paz que excede todo o entendimento, esteja no coração de teus filhos, dos ouvintes pela rádio daqui, pela internet, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás